Saudamos com a oração de Jesus. Amém. Irmãos, vou aproveitar que já está todo mundo de pé. Eu quero convidar vocês para abrir as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. E o pastor Osmar falou aqui que nem sempre a palavra que Deus quer falar é a que a gente quer ouvir, né? Depois eu conto para você, então vamos lá. Marcos capítulo 11. E eu quero ler só 2 versículos. Os versículos 22 e 23. Que diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, lhe será feito. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. E normalmente eu começo dizendo como é que eu recebi o convite, né? E acho que já tem mais de uma semana já que a Daiane tinha me convidado para trazer a palavra. Eu confesso para os irmãos que eu esqueci metade da semana. Porque semana passada, irmãos, domingo, a gente estava aqui na igreja e a gente foi para o hospital de manhã, né? E era a data prevista do parto, domingo passado. E aí a gente foi para casa, foi para o hospital, normal, e o médico falou: não, pode ir embora para casa, tá tudo bem. E era ceia. E aí quando foi umas 5 horas, eu mandei todo mundo tomar banho, vai se arrumar. Mas, irmãos, bateu um negócio em mim, assim, uma luta, uma guerra interna. Porque era ceia. Eu falei: bom, eu preciso de terno, vou separar minha roupa social, mas ao mesmo tempo, não. Quer saber, eu não vou de terno, não. Uma luta. Eu falei: mas rapaz, o pastor Osmar vai puxar minha orelha se eu não for de terno. Mas naquela guerra interna, e eu falei: quer saber? Eu não vou colocar o terno, não. Falei: vou tomar um puxão de orelha, mas tudo bem. E a gente se arrumando, e eu ainda brinquei com a Dalila assim. Eu falei: olha, você precisa ficar esperta, porque os outros falam muito de bolsa estourar, né, e escorrer água. Eu falei: mas os bancos da igreja, às vezes você pode estar lá sentado e de repente acontece, a gente não está nem vendo. Tá bom, mas a gente vai se arrumar, e normalmente a gente está chegando cedo, né, antes do culto começar. E deu 6h30, a gente em casa ainda. Eu falei: eu vou de tênis mesmo, vou de jeans, tudo bem. E 6h35 e a gente em casa, e eu até estranho, falei: nossa, mas essa hora a gente já devia estar na igreja. Quando deu 6h40, ela me grita assim, fala: Bruce? Eu falei: o que foi? Aí eu acho que a minha bolsa estourou. E aí cheguei aqui, então, acho que alguns dos irmãos viram a gente correndo aqui para tirar a casa, sair. E acho que parte desse processo a gente vai contando, irmãos, ao longo do tempo. Mas foi uma semana diferente. Né? Foi uma semana diferente. E aí, quando foi por 1h17, não acertou o médico. Né? O Miguel nasceu na madrugada de segunda-feira. Eu já brinquei já que ele veio com o modo bebê e o modo arcanjo também instalado. De vez em quando eu ativo o modo arcanjo. Vocês vão entender depois o que eu quis dizer com esse modo arcanjo. Eu vou deixar um suspense no ar. E aí, quando foi lá para quinta-feira, né, eu passei praticamente esses 3 dias no hospital direto. E aí, quando foi lá para quinta-feira, eu lembrei, a gente já estava de alta, já vindo embora. Eu até comentei com a Dalila no quarto. Ixi, lembrei agora que a Dalila falou que eu que prego no sábado. E aí eu falei: mas assim, o que eu vou falar para aquela igreja? Porque, gente, nada. Porque normalmente Deus me dá uma palavra antes. Dessa vez eu não tinha nada. Eu falei: e agora? E aí, beleza, viemos embora para casa, a Dalila está de alta, o Miguel está de alta, tá os 2 em casa descansando. E aí, quando foi ontem, irmãos, às vezes a gente tem umas coisas que a gente pede para Deus, e quando Ele responde a gente fala: mas será que é Deus mesmo? Né? Naqueles dias todos: Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou falar? E nada de palavra.
E aí quando foi ontem lá para 00:30, mais ou menos, todo mundo já tinha deitado, aí teve a Taliana teve que levantar para amamentar. E aí eu deitei por último de todo mundo. E irmãos, eu não terminei a frase. Porque eu ia começar a frase: Senhor, o que eu falo para a igreja amanhã? Quando eu pensei o que? Veio um grito na minha mente assim: Marcos 11. E eu falei: não é possível. Terminei a frase, terminei de orar. Eu falei: não é possível. Ficou aquele negócio: Marcos 11, Marcos 11. Eu falei: gente, não, mas é coisa da minha cabeça. Eu falei: mas por via das dúvidas, deixa eu dar uma olhada no celular, que passagem que é essa? E aí quando eu bati o olho no texto, eu falei: eu acho que é aqui. Então eu não escolhi a palavra não, irmãos. Amém? Amém. Eu vou dizer de novo, eu não escolhi a palavra não. Graças a Deus. E tem duas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra. A primeira coisa é que nós precisamos ter fé. Verdade. E eu já quero começar dizendo que a Bíblia vai dizer que o justo vive pela fé. Verdade. E que nós vivemos por fé e não por vista. E isso quer dizer que a gente vive baseado naquilo que a nossa fé diz e não naquilo que os nossos olhos veem. Porque muitas vezes o que os nossos olhos veem é o oposto do que a nossa fé está dizendo. E como na maioria dos evangelhos a gente vai sempre tendo uma sequência de acontecimentos, Jesus entrando em alguma cidade, reunindo ali pessoas, a gente vai vendo durante esse processo ele ministrando, ele ensinando, ele curando pessoas, ele operando milagres. A gente já louvou aqui que se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e é verdade. Mas às vezes, por misericórdia, mesmo a gente não merecendo, ele opera na nossa vida milagres. Ele faz coisas que são sobrenaturais e que o nosso olho, o nosso entendimento não entende. E esse é um texto que me marca muito, irmãos, porque eu já ministrei aqui a respeito de fé em alguns momentos, mas eu sempre digo que a nossa fé ela tem que andar lado a lado com aquilo que a gente faz e diz. A gente precisa ter coerência, porque não pode a gente falar eu creio, mas na hora que vem o sinal, ou que vem às vezes até uma adversidade, a gente fala: será que eu creio mesmo? Não adianta dizer eu espero um milagre de Deus, mas na hora que o negócio aperta um pouquinho mais, eu penso: eu acho que Deus me abandonou. Porque eu não sei se vocês já pararam para reparar, por exemplo, quando a gente está doente, né? O resultado esperado, a expectativa, é que se a gente tem alguma enfermidade, eu vou pegar o exemplo de uma dor de cabeça. A nossa expectativa é que se a gente tem uma dor de cabeça e a gente vai tomar um remédio, o remédio vai fazer o quê? Vai desaparecer com aquela dor. Só que normalmente a realidade é sim que o remédio some com a dor. Só que primeiro, normalmente a dor piora. Eu vou tomar um remédio para a febre. Normalmente a febre sobe mais um pouquinho antes de abaixar. E às vezes a gente começa a pedir as coisas para Deus, a gente coloca as coisas na mão de Deus. E a gente tem a expectativa que a partir daquele momento tudo vai dar certo e tudo vai melhorar. Só que a gente precisa ter a ciência da realidade, que na maioria das vezes quando a gente coloca algo na mão de Deus, primeiro vai piorar um pouquinho, para depois melhorar. E é nesse momento em que piora um pouquinho é que a gente pensa: mas será que Deus está comigo mesmo? Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Será que foi Deus que usou aquela pessoa? Será que foi Deus que falou comigo dentro do carro? Será que foi Deus que falou comigo num sonho? A gente começa a questionar. E por que eu disse que esse texto ele me marca muito? Porque vai dizer assim, no versículo 23, porque em verdade vos digo, Jesus dizendo, eu vos digo, que aquele que disser
a esse monte não é aquele que pensar, não é aquele que sentir, é aquele que disser. Então, a nossa boca precisa proferir aquilo que a gente crê. Porque não é só baseado na nossa fé, é baseado na nossa fé e naquilo que a gente diz. Na maioria das vezes que Jesus operou um milagre, ele operou um milagre através da palavra. Glória a Deus, aleluia. Será que ele não tinha fé nele mesmo para realizar os milagres? Com certeza tinha. Será que as pessoas que iam até ele não iam com fé que seriam curadas, que receberiam algo? Só que na maioria das vezes ele disse: ei, vai, a tua fé te salvou. Você está curado, você é limpo. Levanta e anda. Então, na maioria das vezes, quando a gente vê um milagre de Jesus, a gente vê ele dizendo palavras para confirmar aquilo que talvez no interior já era uma realidade. Talvez aquilo que no mundo espiritual só precisava de uma ordem. Só que a pergunta é: qual é a ordem que eu e você tem liberado na nossa vida? O que é que tem saído da minha e da sua boca com relação às necessidades que nós temos? Então, aquele que disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Então também não adianta só dizer, mas no fundo está: será, mas e se Deus não fizer? Mas e se Deus não me ouvir? É aquele que disser e não duvidar, crer, aquele que confiar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que sente, pensa, não, aquilo que diz. Então, se eu disser e crer que vai acontecer o que eu estou dizendo, aquilo que eu estou profetizando, então tudo o que disser lhe será feito. Glória a Deus, aleluia. Talvez hoje é um dos primeiros cultos em muitos anos, irmãos, que eu estou pregando sem esboço. E Deus leva Ezequiel no meio de um vale. Deus leva Ezequiel no meio de um vale. E começa a andar com ele no meio daquele vale. E diz que os ossos eram numerosos e muito secos, sequíssimos. E a voz do Senhor vem a Ezequiel e pergunta assim: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Poderão reviver esses ossos? E ele fala: Senhor, eu não sei, é o Senhor que sabe. E aí a voz do Senhor, ela volta e vai conversando com Ezequiel e vai dizendo: olha, profetiza, não é sente no espírito, não é faz cara de profeta, não é roda no manto, não é fala em línguas, é profetiza. Glória a Deus. E profetiza aquilo que eu vou dizer para você profetizar, Ezequiel. Não é da sua cabeça, eu estou te dando a instrução, eu estou te dando um passo a passo do que é para fazer, é só você seguir. Mas para seguir precisa ter fé. Glória, aleluia. Para seguir precisa ter fé. Então profetiza que vai vir, que cada osso vai juntar o seu osso. Profetiza que vai vir carne, que vai crescer nervo. Profetiza que vai vir pele. E aí ele foi profetizando tudo aquilo que Deus tinha dito que era para profetizar. Só que todos aqueles ossos, tudo aquilo que se juntou e formou talvez um grande exército, tinha vida ou não tinha? Porque Deus também não disse tudo para Ezequiel de uma vez, né? Hoje é culto de quê? Das crianças, né? Tem criança aqui? Se a mãe de vocês falar para vocês 3 coisas para fazer, eu quero que você faça coisa número 1, coisa número 2, coisa número 3. No final da coisa número 1, quando vocês fizerem a coisa número 1,
Vocês lembram da 2 e da 3? Vocês lembram? Fala assim, ó, limpa o quintal, arruma a sua cama e traz a roupa suja para lavar. Quando você terminar de varrer o quintal, você lembra que tem que trazer a roupa suja para lavar? Não lembra. E a gente prega que Deus é Pai. E aí, ao invés dele dizer assim, Ezequiel, sai profetizando isso, e exército levanta, você profetiza isso aqui primeiro. Aí profetizou. E aí talvez ele vendo aquela ação, aquele mover, aquilo acontecer segundo o que ele estava dizendo, talvez a fé dele foi aumentando um pouquinho, mas rapaz, agora está acontecendo. Mas eu acho que está faltando um negócio ainda. E aí vem a palavra do Senhor de novo e diz, Ezequiel, agora profetiza que venha vida sobre esses ossos, Ezequiel. Profetiza que venha o espírito de vida sobre esses ossos, para que eles se tornem alma vivente, para que eles vivam novamente. E aí, sobre uma segunda ordem, ele profetiza mais uma vez e se cumpre aquilo que ele profetizou. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes, Deus precisa dar instruções passo a passo. Porque se der todas as instruções de uma vez, a gente esquece. E também se ele contar todo o processo durante esse momento em que a gente está profetizando, em que ele leva a gente por um vale, a planta gostou de mim. Se ele contar tudo de uma vez, a gente fala, Senhor, é melhor ficar por aqui mesmo. E um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo da história de José. Eu brinco que a nossa vida e a nossa caminhada com Deus é um quebra-cabeça de 500 peças, que Deus dá peça por peça para a gente, sem a caixa no final. Porque quando a gente compra, a gente olha para a caixa e vai procurando as peças. Aqui é uma grama, aqui é o céu, aqui tem um castelo, e você vai procurando peça que é parecida. Só que Deus dá a peça da sua jornada, as peças da sua jornada com Ele, te dá 10 peças, fala, começa. E Ele vai dando uma peça de cada vez. Só que você não tem a caixa final. Porque se Ele disser no começo que são 500 peças, você fala, Senhor, deixa para lá. José teve o sonho que ele seria governador, que o sol, a lua e as estrelas iam se curvar diante dele. Ele sonhou que os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante dele no campo quando eles estavam ali atando os molhos de trigo. Só que talvez se Deus tivesse mostrado para ele também, tudo bem, você vai governar. Mas para isso você vai ser odiado pelos seus irmãos, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo pelos seus irmãos, você vai apanhar um monte de vezes aí, porque como escravo você vai apanhar. Você vai passar necessidade, você vai passar fome, talvez você vai ficar doente e ninguém vai cuidar de você. Você vai ser injustiçado, acusado injustamente. E talvez até com provas você vai para a prisão do mesmo jeito. E depois de uma década, aí você se assenta no trono. Talvez José vai falar, Senhor, eu nem queria reinar tanto assim. Tá tudo bem eu aqui ajudando meu pai aqui com trigo. Tá tudo bem. E é por isso que Deus não conta tudo de uma vez. O livro de Isaías, se eu não me engano, é o capítulo 46. Vai dizer que Deus anuncia o fim no princípio. Então, antes de começar, Ele anuncia: eu vou fazer isso na sua vida. E Ele já tem a imagem pronta de o que vai acontecer lá no final. Só que Ele sabe o final, Ele fala o começo para você no começo, mas o meio do processo você só descobre no processo. É só caminhando. Você só descobre que tem traição quando a traição vem. Você só descobre que tem injustiça quando a injustiça vem. Você só descobre que precisa de milagre, de cura quando vem a enfermidade. Então, Deus vai permitindo que as coisas vão acontecendo. E é muito mais para mostrar o poder dele e a glória dele para nós.
e depois através de nós. Porque Ele não precisa se provar. Mas às vezes precisa Ele mostrar para nós, para que a gente volte a crer e a confiar. E talvez precisa ter sinais na nossa vida para que quem está à nossa volta, observando, também tenha fé e comece a crer, porque viu Deus operar através de nós, ou em nós. Só que para Deus operar em nós, a gente precisa passar pelo processo. Só é curado quem fica enfermo. Só recebe provisão quem tem ausência de alguma coisa. E às vezes a gente canta que quer o milagre, viverei milagre, Deus é Deus de milagre, dá o meu milagre, faz o milagre em mim, mas a gente esquece que milagre é quando já não tem mais jeito para mim e para você. E aí quando não tem mais jeito para mim e para você, aí é milagre, porque enquanto é comigo e com você, é eu e você que tem que colocar a mão e trabalhar e fazer o que Ele mandou. A nossa parte não vai descer Deus, não vai descer Jesus, não vai descer Espírito Santo, nem anjo, nem arcanjo, serafim, querubim para fazer. É comigo e com você. Só que o que não é comigo e com você é milagre. Aí a gente fala, Senhor, faz o milagre. Tá bom. Então vamos deixar as coisas caminhar até que só haja um milagre para acontecer. Até que não tenha mais nada que possa ser feito. Mas se nós dissermos, crermos, confiarmos, não duvidarmos, a palavra de Deus diz que nós receberemos aquilo que nós queremos. Glória a Deus, aleluia. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente precisa aprender a pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ensine a orar o que é a vontade de Deus. Porque quando a gente ora a nossa vontade, se ela for a vontade de Deus também, glória a Deus. Mas se a nossa vontade não for a vontade de Deus, a gente gosta de cantar, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de quem? De quem? Ninguém impedirá. E se não é o plano de Deus que é impedido, de vez em quando vai ser o nosso que vai ser impedido. Só que quando a gente pede e o Espírito Santo ele nos direciona para orar o que é a vontade de Deus, a gente vai ver aquilo que a gente ora se refletindo em realidade. Porque se é a vontade de Deus e a gente está orando pela vontade de Deus, isso vai se cumprir. E às vezes só está esperando uma ordem, algo sair da nossa boca para que o mundo espiritual se manifeste e se movimente. Só que a gente fica, não, eu quero, eu creio, mas no fundo a gente não crê tanto assim. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Só que a gente também precisa entender que fé é a prova daquilo que a gente não vê. E é por isso que eu comecei dizendo que a gente vive por fé e não por... A gente vive por fé e não por... Quer dizer que não é porque a gente está olhando. E eu já vi muitas pessoas dizer que fé é a gente crer que a gente vai dar um passo e Deus vai colocar o chão. Eu gosto de dizer que fé é a gente dar um passo sem ver o chão e mesmo sem ter a certeza se Deus vai colocar, mas ainda assim, pela palavra de Deus, a gente dá o passo. Porque quando a gente vai ver lá, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, a gente vai ver diversas pessoas que estão ali não porque eram melhores do que eu e você, mas porque creram em coisas que era talvez inimaginável. Pensa num momento em que você tem um monte de sacerdotes de diversas religiões adorando a estátuas
E todo mundo na onde você mora crê naquilo, cresceu vivendo aquilo, acredita naquilo. E um belo dia, você escuta uma voz do céu dizendo assim: rapaz, sai do meio da sua parentela, sai dessa terra que você está. Não veio irmã do coque, não veio profeta dizendo assim, diz o Senhor. Veio uma voz dizendo: ei, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde? Eu vou mostrar. Pensa hoje a gente chegar para alguém e dizer: rapaz, eu ouvi uma voz, estava ouvindo umas vozes ontem, que se não for crente quem escutar, vai mandar a gente procurar um psiquiatra. Fala: que negócio é esse de ouvir voz? Ou vai achar que é espírito. E é espírito mesmo, mas é o santo. Ou pensa: nunca choveu. As pessoas não sabem nem o que é chuva. Água cair do céu? Não, só tem água no rio, no mar. A água do céu a gente nunca viu. Aí Deus chega para um cara e fala assim: rapaz, eu vou te dar um projeto. E você vai construir um barco bem grande. E eu ainda vou mandar uns animais aqui. Quando eu der a ordem, você vai construir, você vai fazer tudo, vai entrar para dentro. E talvez se fosse hoje um engenheiro, um arquiteto, alguém ia falar: mas não, Senhor, veja bem, o especialista aqui sou eu, Senhor. Eu que sei dessa área aqui da minha vida, eu sei melhor, acho que eu sei melhor do que o Senhor. Eu acho que não vai dar muito certo esse plano do Senhor, não. Porque na verdade o meu plano, Senhor, era outro. E eu acho que eu sei que eu conheço melhor a minha vida, Senhor. Às vezes é isso que a gente fica fazendo com Deus. Talvez a gente ia ficar questionando, falando: não, Senhor, olha, o contador sou eu, as minhas finanças eu administro. Não, Senhor, eu me formei em medicina, então eu mesmo consigo me tratar. Mas será que não tem médico com doença incurável? E aí Deus chega para um cara e fala assim: eu tenho um projeto para você, constrói um barco para mim. E vai anunciando aí que vai cair água do céu. E às vezes a gente prega para alguém 1, 2, 3 vezes, na terceira a gente fala: quer saber? Já falei, eu já insisti, a pessoa não muda, não quer saber de nada, então eu vou deixar para lá. Mas pensa você ficar talvez ali um século construindo barco, sem andaime, sem carretilha, sem nada do que a gente conhece de, vou falar só de base, de construção civil. Vamos nem pensar em equipamento mais pesado, não. Construir o barco. E ainda dizer assim: olha, agora vai vir Noé. E o povo zoando, fazendo piada: mas rapaz, nunca caiu água do céu, esse cara tá doido. Agora vai vir um casal de cada animal para dentro desse barco. E o povo vai falar: meu Deus, agora que endoidou mesmo, não é possível. A gente mal consegue controlar o camelo, o cachorro, e o rapaz está achando que vai colocar girafa, leão, tigre, não sei quantos animais para dentro desse barco. Só que quando Deus dá uma visão para nós, para mim e para você, quando Deus dá um projeto para mim e para você, quem tem que confiar e acreditar no projeto é eu e você. Quem está do lado está olhando e falando: que negócio maluco é esse? Que negócio doido é esse? Da onde que tirou esse negócio da cabeça? Veio do céu. Só que não é para eu e você ficar se justificando, se explicando. E não, vem aqui, senta aqui que eu vou te explicar. Não, às vezes Deus quer que seja você e você com Ele. Às vezes para operar o milagre, Deus tira curioso do meio. Porque o curioso só atrapalha. O curioso não está ali com o mesmo propósito de ver o milagre. Ele só quer ter algo para fofocar e contar da sua vida para alguém. Então tem hora que Deus tira o curioso de lado. E às vezes Deus dá um projeto, Deus dá uma ordem, Deus dá uma missão e a gente fica: Senhor,
E aí a gente vai contar, vai meio tonto igual José, né? Vai contar para os irmãos, achando que os irmãos vão falar, ô glória! Só que às vezes o que era para a gente fazer era só ficar de bico fechado. Tem um ditado popular, irmãos, isso não está na Bíblia não. Mas tem umas coisas que faz sentido com o que está com relação à Bíblia. Que vai dizer assim, que tem um ditado que diz assim, que boca fechada não entra. Só que às vezes não entra o mosquito, às vezes tem que entrar o sapo que você tem que engolir porque não ficou com a boca fechada. Só que, ótimo, estamos crendo, confiando, oh glória. E vamos sair daqui agora em silêncio, né? Só que aí vem o versículo 25. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então a mesma palavra que diz, crê, profetiza, confia, não duvide, também diz perdoa. E aí, eu vou pedir para colocar na tela, Mateus capítulo 6. E a gente vai ler a partir do versículo 9. E aí eu quero as crianças junto comigo, que talvez é a primeira oração que a gente aprende na vida. Por Jesus dizendo, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então a gente acabou de ler aqui. Perdoa as nossas ofensas. É a gente que pede. Tudo bem que Deus já disse que é assim, mas a gente pede quando ora. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou quem nos tem ofendido. Mas isso quer dizer que se é para fazer do jeito que nós estamos fazendo, então o que a gente está dizendo para Jesus é assim, Senhor, do jeito que eu fizer, faz para mim também. Então, Senhor, se eu desculpar o meu coleguinha, desculpa eu também. Senhor, se eu perdoar quem fez fofoca com o meu nome, perdoa eu também. Senhor, quando alguém me caluniar, eu vou perdoar e o Senhor me perdoa também. Só que quando vem a fofoca, a calúnia, quando vem o amiguinho dar um chute na nossa canela, a gente não quer perdoar, a gente quer devolver, a gente quer dar o troco, falar, você vai sentir duas dores dessa que eu estou sentindo na minha canela. Você chutou uma, mas eu vou chutar as duas. É isso que a gente quer fazer. As meninas, né? Se der um puxão no cabelo, a gente fala, eu vou puxar o outro. Se puxar um lado da trança, eu vou puxar as duas. É isso que a gente quer fazer. Só que eu já disse aqui que tem hora que a gente quer fazer uma coisa, o nosso plano é um, mas o plano de Deus é outro.
E quando o plano de Deus é diferente do nosso, qual é o plano que vai para o ralo? É o nosso. Então, às vezes, a gente quer se vingar e Deus fala assim: cala a boca e fica quieto. Às vezes a gente quer devolver e Deus vem e diz pra gente assim: a vingança é minha ou é sua? Quem resolve sou eu ou é você? Aí a gente fala assim: ah, mas Senhor, mas não fui eu. Eu não sou o culpado, Senhor. Isso é injusto. E eu vou dizer para vocês o que eu digo para os meus filhos em casa: a vida é injusta, aprende cedo que dói menos. A vida não é justa. Deus é justo, fiel e poderoso. A vida não é. Então tem hora que a gente vai ser injustiçado? Vai. Tem hora que a gente vai ser caluniado? Vai. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer que quando qualquer coisa dessa acontecer por causa do nosso amor a Jesus, não é para a gente ir para o Facebook reclamar, não é para a gente fazer fofoca dizendo que é pedido de oração, é para a gente fazer festa. Porque se perseguiram, se maltrataram Jesus, não fariam diferente conosco. Então, se a gente está incomodando por causa da presença de Jesus, não porque a gente é chato, porque se é porque você é chato, larga a mão de ser chato. Mas se é por causa de Jesus, então faz festa. Senhor, nós estamos perseguidos, mas é por causa de Jesus, faz festa. Aleluia. Senhor, mas estão falando mal de mim, mas é por causa de Jesus, faz festa. Se a gente trouxer para a nossa linguagem de hoje, o que a gente mais deveria buscar é ter hater. Não é ter like, é ter hater. Mas de novo, não é ter hater porque eu sou chato, é ter hater porque eu amo Jesus, Jesus me ama e está incomodando. Só que aí é entre Jesus e o hater. Não é comigo, não é com meu irmão. Eu não tenho que juntar 3, eu te pego na saída. Não. Aí a gente fala: Senhor, mas não é minha culpa, Senhor. Aí Mateus no capítulo 5 vai dizer assim, a partir do versículo 37: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. E antes de eu seguir, eu vou dizer, irmãos, esse talvez é um dos capítulos mais difíceis de seguir na Bíblia, na minha visão. Bom, para mim é um dos mais difíceis de seguir, porque a gente falou aqui esses dias na palestra de finanças, né? Pode deixar o texto aí. Daquele versículo lá em Lucas, que qual é o homem que não se assenta para ver se tem como construir uma torre, né? Ou o rei que vai para a guerra, está vindo um exército de 20 mil, ele dá uma olhada ali se não dá para ir contra aquele exército com 10 mil homens, e se não der, ele manda embaixadores buscando a paz. E claro que isso se aplica muito bem, eu já disse isso aqui no contexto de finanças, de planejamento financeiro. Só que o contexto original era Jesus dizendo assim: sabe o homem que tem que planejar primeiro e fazer as contas para ver se dá conta de terminar a torre, para depois não ficar os outros dizendo: ah lá, começou e não conseguiu terminar. Jesus estava dizendo assim: faz as contas aí, se você dá conta de me seguir. Avalia direitinho se você dá conta de negar a sua vontade, tomar a sua cruz e me seguir, porque não dá para me seguir e tomar a cruz se não negar a própria vontade primeiro, porque a nossa vontade é ficar sentado no sofá com as pernas para cima, não é carregar a cruz. Então Jesus disse: olha, é melhor você fazer as contas primeiro, porque eu não estou te obrigando a vir. Eu te chamei, mas responder ao chamado é uma decisão sua. É claro, eu posso dar o meu jeito ali, vem, eu posso te cercar e te convidar toda hora, mas a decisão é sua. Glória a Deus, aleluia. Né? Jesus não está lá no céu, não mandou o anjo com a espada de fogo falando: aceita
ou eu passo a espada. Não. Quem quiser vir após mim. Quem quiser. Mas já vem sabendo que não é do jeito que você quer. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. O que é olho por olho e dente por dente? Quer dizer, chutou a minha canela, eu chuto a sua. Brigou comigo, eu brigo com você. Não falou comigo, eu não falo com você. Não me deu a paz do Senhor, eu não dou a paz do Senhor para você. Isso é olho por olho e dente por dente. Eu, porém, quem? Jesus, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa estar disposto a dar a segunda chance. Emerson, mas quer dizer que a gente vai dar 2, 3, 5 milhões de chances? Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar quem fizer alguma coisa? Ah, Senhor, 7 vezes está bom? 7 está bom? E eu não estou dizendo que porque a gente está perdoando, a gente precisa ter as pessoas como super íntimas. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes você tinha um melhor amigo, uma melhor amiga, que traiu a sua confiança. Dar uma segunda chance começa com você voltando a falar. Começa com você voltando a conviver. Mas isso não quer dizer que a confiança volta para o mesmo nível. A confiança não volta para o mesmo nível. E talvez, dependendo do que aconteceu, o processo que vai acontecer é que talvez nunca mais vai ser igual. Mas isso não quer dizer que precisa ficar cada um para um canto de cara virada. Talvez você nunca mais vai contar tantos segredos para aquela pessoa. Talvez você nunca mais vai entrar em tantos detalhes sobre a sua vida. Mas isso não quer dizer que precisam ser inimigos. Então, dar segunda chance não quer dizer que nós precisamos ficar sendo feito de bobo. Mas a gente também não pode ficar remoendo. Então, poxa, briguei com o Jean. Talvez a nossa convivência é só exemplo, tá, gente? Tudo bem que às vezes a gente briga aqui mesmo tocando, mas é no bom sentido. Mas briguei com o Jean, a gente não está se falando. E às vezes, a gente trabalhou muito ano passado aqui, que nós somos um corpo, unidade. E não tem como uma perna querer ir para a direita e a outra perna querer ir para a esquerda. Não tem como corpo, cada um querer ir para um lado. Então pode ser que talvez ele nunca mais vá na minha casa para eu contar os detalhes da minha vida, jogar videogame, comer um churrasco. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa se relacionar aqui, que a gente não possa se falar, que se ele estiver passando por uma necessidade eu não posso ajudar, porque a Bíblia vai dizer que se o seu inimigo tiver fome, não é deixa ele morrer de fome e falar lá, olha Deus provando, eita, a vingança veio, oh glória. Não é isso não. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Glória a Deus, aleluia. Dá de comer. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Falou comigo, eu falo com você. A Daiane não falou comigo, eu não falo com ela. Pastor Antônio me trata bem, eu trato bem ele. Se me tratar mal, eu vou tratar mal também. É isso que a gente quer fazer. É esse o nosso plano. Mas aí a palavra vai dizer: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos
E eu já perguntei aqui, tem como amar sem gostar de alguém? Vou perguntar de novo, tem como amar sem gostar de alguém? Sim ou não? Pode responder. Quem acha que tem como amar sem gostar de alguém, levanta a mão. Tem como amar sem gostar de alguém, levanta a mão. Agora, quem acha que não tem como amar se você não gosta? Se você ama, você gosta. Se você não ama, você não gosta. Quem acha que é assim, levanta a mão. E não tem opinião certa, tá, irmãos? Ou talvez tenha. A Bíblia acabou de dizer pra gente aqui: ama o seu inimigo. Você ama o seu inimigo? Você gosta? Vou perguntar de novo. Você gosta do seu inimigo? Você gosta de quem falou mal de você? Você gosta de quem chutou sua canela? Não gosta. Você quer estar perto o tempo todo, de beijando? Você gosta de quem te deu prejuízo financeiro? Você gosta de quem te fez perder? Não gosta. Mas se alguém bate na porta da sua casa e fala assim: ô, você pode me arrumar um prato de comida? Eu estou com fome. Dar um prato de comida é um ato de amor? Mas você gosta de quem bateu na sua porta pedindo comida? Gosta não? Na maioria das vezes você nem conhece. Na maioria das vezes é um estranho, passando. Às vezes alguém bate e fala: moça, eu estou arrecadando alimento. Você consegue me ajudar com 1 quilo de alimento não perecível? E aí você fala: tá bom, era só 1 minuto. Vai lá, pega, que é ato de amor. Se alguém sofreu um acidente no meio da rua, às vezes você para o que você está fazendo, você para o seu carro, talvez ajude a sinalizar, liga para a ambulância, liga para o socorro. Às vezes fica ali conversando com a pessoa até chegar o socorro. Isso é um ato de amor? Mas você gosta da pessoa? Às vezes você nem conhece. Você passou, viu o acidente e falou: deixa eu ajudar. E aí o que o texto está dizendo é: faz isso aqui com quem você não gosta. Então sim, a gente pode amar sem gostar. Por quê? Eu vou dizer mais uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes, que amor, eu sei que vocês vão falar: não, amor não é sentimento. Repita comigo, 1, 2, 3, amor não é sentimento. Não é, isso é claro que é. Eu amo os meus filhos, eu amo o meu cônjuge, eu amo a minha família. É claro que é sentimento, é nada. Porque se é sentimento, primeiro, a gente escolhe quando a gente começa a gostar de alguém. Quem é casado aí, namorando, noivo, a gente escolhe começar a gostar de alguém? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes começa até a rolar uma guerra interna, né? Logo fulano, não. E você fica, e você não para de pensar na pessoa, você fala, não. A gente não escolhe às vezes, né? Só que aí Deus vem e diz assim, e Jesus disse: amarás a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Se é sentimento, precisava mandar tanto? Precisava lembrar tanto? Amai-vos com amor fraternal. Preferi os outros ao invés de vós em honra. Precisava mandar tanto? Se fosse sentimento, é só sentir. Amor é decisão, é escolha. Quando alguém bate na minha porta, eu posso escolher se eu dou um prato de comida ou não. Não tem uma arma apontada para mim dizendo: faz. Não tem.
talvez por mais de 1, 2 anos ali de... Eu já estou terminando isso. Quem já passou talvez dos 2 primeiros anos ali de casamento, vai entender que... Talvez vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Porque você fala assim, mas eu já estou namorando há tanto tempo, eu conheço tanto a pessoa, eu sei os defeitos, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu tolero. Sabe de nada, inocente. Espera casar e morar debaixo do mesmo teto. E o primeiro ano vai te ensinar mais sobre vida, sobre pessoas, sobre Jesus, sobre tudo, mais do que qualquer curso, qualquer seminário, qualquer escola. Nada mais vai te ensinar sobre renunciar à sua própria vontade, sobre amar o próximo como a ti mesmo. A gente é ensinado. E chega um momento que você começa, na primeira semana, a toalha não incomoda a molhada na cama. Quem aperta o tubo da pasta de dente no meio não se incomoda com quem aperta no final e vice-versa. Quem esquece a tampa levantada ou abaixada não tem briga por isso. Nos primeiros 6 meses é tudo lindo. Você até vê a toalha lá, você fala, quer saber, deixa eu estender. Você vê que a louça não foi lavada, às vezes você fala, não, quer saber, deixa eu lavar. Só que vai passando o tempo, e passa um ano, e meio, você fala, Senhor, não é possível. Não é culto da família hoje não, irmão. Você não está no esboço não, porque eu nem fiz esboço. Mas, de novo, não é a palavra que eu escolhi. Passa um tempo, você fala, Senhor, pelo amor de Deus, não foi eu que escolhi essa pessoa, não. A gente quer dar uma de Adão, fala, a mulher que tu me deste, o marido que tu me arrumaste. Não, foi você que escolheu. Porque também não tinha o anjo com a espada flamejante na hora que você disse sim. Só que aí a gente vai sendo treinado. E nessa hora que esse monte de defeito começa a aparecer, você fala assim, meu Deus, como que eu não vi isso? É a hora que você escolhe amar. Porque enquanto você não está vendo, é só paixão. É tudo lindo. Mas a hora que aquelas estrelinhas vão embora, a hora que aquele estômago, aquelas borboletinhas na barriga começam a ir embora, talvez chegou o inverno, o jardim deu uma secada, as plantas foram embora, as flores, aí as borboletas vão embora também, aí talvez vem crise, aí às vezes vem a dificuldade financeira, aí às vezes vem uma dificuldade de saúde, um problema de saúde, e às vezes vem tudo junto, e às vezes tem parente de um lado querendo se meter. Não é culto da família não, mas eu vou ter que falar. Às vezes o que era para resolver você e seu cônjuge, você está chamando sua mãe, seu pai, a sogra e não sei quem para resolver, e era para você fechar a porta e resolver com quem está dentro da sua casa. Porque família... Ah, Jesus, vamos lá. Também não é doutrina não. Eu já vou até fechar a vida. Eu amo minha mãe de paixão. Eu mato e morro pela minha mãe. Kleber que não se cuide não. É brincadeira. Eu faço tudo o que eu puder pela minha mãe. Só que a partir do momento que um juiz e um pastor perguntou para mim assim, você aceita Dalila como sua esposa? A partir desse momento, ela é a pessoa mais importante. Ah, mas a minha mãe, o seu cônjuge é a pessoa mais importante.
A partir do momento que você se casa, você se torna um com quem você casou. E quando você se torna um com quem você casou, é pesado o que eu vou dizer aqui, as sogras, as mães, não fiquem chateadas não. Irmãos, não estava no script não, mas vamos lá. A partir do momento que o seu filho casa, a pessoa mais importante, ou a sua filha, a pessoa mais importante na vida do outro é o marido ou é a esposa. E quem tem que resolver às vezes é o marido e a esposa, e você só olhar e orar. Ah, mas eu também faço parte da família. A partir do casamento, família é marido, esposa e filhos. E pai e mãe desce um degrauzinho para o nível de parente. Para quem é casado, pai e mãe vira igual tio, primo. Pode ser um parente primo. Pode ser que você tenha um degrau acima. Você considera mais seu pai e sua mãe do que seu primo. Você considera mais sua sogra e seu sogro do que seu primo. Mas não pode tomar o lugar do seu cônjuge. E é na hora da dificuldade que você resolve e decide, escolhe amar. E às vezes é difícil amar porque a gente fica ouvindo quem está de fora. E eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar conselho não, irmãos. Eu não sei para quem que é. Mas alguém aqui precisa escutar isso. Eu passei uma semana sem vir na igreja, eu não sei de nada. Mas é nessa hora que a gente escolhe amar. E eu posso não gostar tanto assim. Vamos sair um pouquinho agora do contexto da família e voltar para o contexto do inimigo, né? Eu posso não gostar tanto assim. Eu posso não querer perto de mim. O meu coração pode estar ardendo, sedento por vingança. Eu posso estar querendo retribuir na mesma moeda ou até pior. Só que a nossa oração e a mensagem de Deus para nós é: nós precisamos amar como Ele nos ama. E perdoar como Ele nos perdoa. Porque se nós não perdoarmos, Ele também não vai nos perdoar. E às vezes a gente não para pensar: poxa, quem a gente não viu, irmãos? Talvez num leito de dor, num leito de hospital, pronto para partir. E às vezes, a gente olhando depois para a situação, vê que às vezes Deus prolongou a vida da pessoa, para que alguém fosse até ela, para se desculpar, para perdoar. E aí às vezes a gente fala, a gente prega aqui que se a gente não perdoar, a gente não entra no céu. E a gente acha que é só por causa que Deus não aceita que eu não perdoei, não. É porque se eu não perdoo, Ele também não vai perdoar os meus pecados. E se a gente não entra no céu sem pecado, e para o que a gente peca, a gente precisa do perdão de Deus, então a gente precisa liberar perdão. Nós estamos no ano da reconstrução. Esse mês nós estamos falando sobre saúde emocional. Nós estamos falando sobre emoções. E o desafio que nós lançamos aqui no culto da reconstrução, eu deixei claro que talvez demoraria mais do que até o final do mês para cumprir. Porque eu libero perdão. Eu não sei quem eu e você precisa perdoar. Mas talvez liberar o perdão faz parte do processo que Deus está te conduzindo até você receber aquilo que você está com a fé crendo e com os lábios profetizando. Meditem nessa palavra. Glória a Deus. Não era talvez o que eu planejaria dizer se eu tivesse montado um esboço detalhado, marcando todos os versículos. E eu pensei hoje à tarde, eu vou escrever um esboço e algo disse para mim: não, hoje não.
Então saia daqui com essa palavra. Ela também é para mim, não é só para você não. Eu também tenho que perdoar. Eu também tenho que crer, eu também tenho que profetizar de acordo com a minha fé, não de acordo com o que eu estou vendo. É para mim também. Na maioria das vezes, quando a gente ministra, Deus bate na gente quando escuta a palavra. Aí dá outras lapadas quando a gente está ministrando, porque tem coisa que Ele não falou com a gente na hora do estudo. Mas na hora que a gente está pregando, lembra? É para você também. A gente também leva. Então não estou falando, não, é vocês, não, eu também, é nós. Porque a unidade é corpo. Glória a Deus, aleluia. E a gente está sendo ensinado para praticar. Então eu agradeço, irmãos, a minha oportunidade. E as palmas logo ao Senhor Jesus.